Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre os evangelhos. O tema de hoje é a diferença entre os evangelhos. Você sabe que tem 4 evangelhos. Lembrando que a palavra evangelho no grego significa boas novas. Então nós temos 4 livros que retratam as boas novas. Que boas novas são essas? As boas novas são as seguintes: que agora nós temos a salvação através do Filho de Deus, que veio ao mundo na condição de homem, para o quê? Para se sacrificar sem pecado, se entregar como um único cordeiro e depois ressuscitar sem ser chamado por alguém. Ele mesmo venceu a morte, ressuscitou ao 3º dia e deu autoridade a você que está em casa, a mim e a todos que estão aqui presentes, sobre o pecado e sobre a morte. Ou seja, as boas novas são essas, que agora você pode ser salvo confessando que Jesus é o teu Senhor e Salvador e, é claro, convertendo os seus caminhos para Ele. Perfeito? Então, essas são as boas novas. Então, 4 escritores vão retratar estas boas novas. 4 escritores escreveram a história de Jesus, do seu ministério, da sua origem, da crucificação, a ressurreição, a formação dos discípulos, até a ascensão do próprio Cristo. Então hoje nós começamos a estudar os evangelhos e vamos compará-los para que você entenda que cada um tem um propósito muito específico e o motivo deles serem canônicos. O que significa isso? O motivo deles estarem presentes na Bíblia, porque foram escritos muitos evangelhos, mas só esses 4 foram aprovados, considerados realmente santos, sem nenhum tipo de erro, de situação que não tem sentido com o Antigo Testamento ou com outros livros. Enfim, são os livros perfeitos que contam sobre a história de Cristo. Antes de nós entrarmos nas comparações, nós precisamos entender o momento. Então veja o mapa. Como é que era a Palestina na época de Jesus? Ela era dividida em 5 setores basicamente. Nós vemos a Galileia ao norte, chamada Galileia dos Gentios. Gentil é a palavra estrangeiro. E nós temos também a Samaria ali em azul, bem no centro da Palestina, que era aquele tipo de israelita misturado. Ele era meio israelita, meio estrangeiro. E eles tinham uma própria adoração a Jeová ali no Monte Gerizim e seguiam apenas os 5 primeiros livros de Moisés. Do lado direito, Decápolis, e a cidade famosa de Gadara, não é? São as 10 cidades gregas. Mais abaixo, a Judéia. A Judéia é onde vai acontecer boa parte do Novo Testamento e, no caso do Evangelho, vai dividir uma parte na Judéia e uma parte na Galileia. A Judéia, que é a região ali onde está Jerusalém, onde há o maior reduto de judeus. E a Pérea, que fica ali à direita em verde, é a região onde João Batista exerceu muito o seu ministério e Jesus, no último ano, também pregou. Perfeito? Então essa é a divisão da Palestina na época de Jesus. Agora eu quero apresentar a vocês um material muito legal, que é a linha do tempo do Novo Testamento, muito complexa, então preste bastante atenção agora, porque nós vamos estudar 3 linhas fundamentalmente. A linha de cima será a história do Evangelho, a linha central, os governos da Judéia, e a linha inferior, o governo de Roma. Então, o Império Romano começa mesmo após a República Romana. Então, vai ocorrer o primeiro triunvirato, que é a liderança de 3 generais, Júlio César, Pompeu e Crasso, amparados pelo Senado. Mas eles vão ter uma série de encrencas e durante 10 anos não haverá triunvirato. Voltará a ter outro triunvirato. O que significa triunvirato? O reino de 3, o governo de 3. Aí vem Otaviano, que era sobrinho de Júlio César, Marco Antônio e Lépido. Após o segundo triunvirato, se inicia o Império Romano. Guarde isso.
inicia o Império Romano com Augusto, nós já vamos ver. O rei Herodes, ele surge durante o segundo triunvirato. Herodes o Grande, ele alcança a favor dos romanos para ser o rei de toda a Palestina e ele vai fazer incríveis construções, como já estudamos, para agradar os romanos e também os judeus. Daí vem o imperador Augusto no ano 27, quando realmente se inicia o Império Romano. Durante o Império de Augusto e o reinado de Herodes, vão nascer João Batista e Jesus. Nesse intervalo, ninguém sabe adequadamente qual é o ano, mas está entre o ano 7 e o ano 5 a.C. Daí Herodes vai morrer no ano 4 e o seu filho vai reinar na Judéia, mas por apenas 10 anos, que é o rei Herodes Arquelau. Durante um tempo vai ficar sem rei na Judéia, apenas com um governo romano. Isso vai acontecer também durante o Império de Tibério, que começa no ano 14. Há então os indícios que comprovam que Pôncio Pilatos foi governador na Judéia no ano 26. Um ano depois começa o ministério de Jesus, no ano 27. E ele vai morrer e ressuscitar no ano 30. Veja que anos depois, entre o ano 33 e 36, não se sabe exatamente qual ano, ocorreu a conversão de Paulo. E antes dele, é claro, a fundamentação da igreja. Daí, Pilatos acaba o seu governo no ano 36, não se sabe quem governa depois. Vem o império de Calígula no ano 37, até o ano 41, que era um imperador completamente maluco lá em Roma. Começa o império de Cláudio e, simultaneamente, volta a Judéia a ter um rei, não mais um governador romano, mas por pouco tempo, até o ano 44. Nesse intervalo que não se sabe quem vai governar, não sabe ao certo, ocorrem as primeiras viagens de Paulo pregando para a Ásia Menor e para a Europa. E no ano 51 ele volta para o concílio em Jerusalém, que vão falar que a circuncisão está descartada para os cristãos, e dali começa a terceira viagem, durante o governo de Félix na Judéia. Daí vem o imperador terrível Nero no ano 54. E é exatamente nessa época que Paulo será grandemente perseguido, e na quarta viagem missionária, a partir do ano 57, ele vai de Jerusalém para Roma, ele é julgado por Festo, como você vê aí, que governa na Judéia dos anos 59 até 62. Acredita-se que Paulo e Pedro morreram durante o Império de Nero. Não se sabe a data ao certo, muitos estudiosos acreditam no ano 67. Paulo decapitado e Pedro crucificado, segundo a tradição. Daí o ano 68 vai ter uma conturbada disputa de poder em Roma, por 3 imperadores, até vir Vespasiano em 69. E no ano 70 acontece a destruição de Jerusalém. Daí não tem mais governo na Judéia, obviamente. Depois vem Tito, do ano 79 a 81, Domiciano, no ano 81, e no intervalo do Império de Domiciano, nós vemos João provavelmente recebendo as revelações do Apocalipse. Depois do Apocalipse, João provavelmente vai morrer, e nós vamos ver os 2 próximos reis de Roma, chamado Antoninos, que é Nerva, por 2 anos, e o imperador Trajano, no ano 98 em diante, vai até o ano 117, Trajano, que teve a maior extensão do Império Romano. Muito bem, então nós fizemos uma viagem no tempo, Bispo G. Muito legal, nós vemos como a história do Evangelho e da Judéia também vai se relacionar com o domínio romano. Quando o romano aperta mais, quando aperta menos. Então tem essa relação política com a religião sempre. Não é? Muito bem. Vamos só colocar um ponto aqui, Bispo G. A pergunta que não quer calar. As pessoas viram que Jesus nasceu antes de Cristo. Como assim? Jesus nasceu antes de Cristo. Nasceu 5 ou 4 anos antes dele mesmo. Por que, Bispo G? Olha, o nosso
calendário é chamado calendário gregoriano. Certo. Então, ele foi criado por volta do ano 500 e pouco, 526, né? Então, e ele foi criado baseado em fatos históricos. O fato histórico mais próximo do início dessa contagem era o nascimento de Cristo. Então, aí colocaram que o ponto zero seria o nascimento de Cristo, mas a realidade é que Cristo nasceu 4 anos antes. Entre o quarto e o quinto ano, por aí, né, por volta do ano 4, atestando o quê? Porque quando Jesus nasceu, Pilatos ainda estava vivo. E Pilatos, Herodes estava vivo. Uhum. E Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo. É também a época do censo. Então, o censo também foi por volta do ano 4. O censo que foi feito em Israel. E era a época, inclusive, que ele nasceu, era bem o ano do censo. E o ano do censo é o ano 4. Então, Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo, que é o calendário gregoriano, não a data do nascimento dele. Ou seja, alinhamos os fatos históricos paralelos de outros historiadores, comprovadamente corretos, com aquilo que a Bíblia narra. Isso, perfeito. Que ele nascera com Herodes o Grande. A realidade é que foi em 526, mais ou menos, que foi criado esse calendário. E ele errou na hora de criar. Então, quando ele procurou o fato histórico, ele pôs Jesus Cristo nascendo como o marco zero. Mas por não conhecer alguns elementos históricos que seriam conhecidos depois, é que ele colocou como zero. Mas ele, vamos dizer, ele errou. A realidade é que ele errou na hora de pôr antes de Cristo, depois de Cristo. Seria 4 anos antes. Maravilha. Agora que você já situou no tempo, vamos compreender a diferença entre os evangelhos. Então, primeiro, a diferença clara será dos escritores. Os escritores são diferentes, então eles vão escrever de forma diferente, é claro. Então, começa com Mateus. Mateus tinha como profissão cobrador de impostos. Então, ele tinha muito contato também com o romano, mas também com os judeus. E ele foi discípulo de Jesus, a sua formação espiritual. Marcos não se sabe a profissão, mas se sabe que ele foi discípulo de Pedro. Lucas, ele era um médico, então já sabe que esse cara vai levar vai ser um negócio mais culto, vai ter mais pesquisa, vamos colocar assim, mais científico, né? E ele foi companheiro de Paulo, provavelmente discipulado por ele também. E João, ele era um pescador, um homem extremamente simples, mas era o discípulo amado de Jesus. Então, olhando essas características, Bispo G, nós vamos entender que cada um vai focar em um público, cada um vai ser sensível a alguns pontos por causa do seu convívio original. Por exemplo, Lucas, ele era um médico. Então, ele vai ficar pesquisando detalhe, como nasceu, aonde, qual local. Ele é o único que explora, por exemplo, João Batista. Peraí, além de Jesus, vamos entender quem era João Batista. Como foi esse negócio também dele nascer e o pai dele, Zacarias, ficou surdo, ficou mudo, perdão. Enfim, nós vemos aí essa condição de Lucas. Detalhe, Mateus, muito mais preocupado em falar com os judeus, porque ele convivia como cobrador de impostos, ele falava com muita gente. Então é interessante isso, né? E Marcos, por ser discípulo de Pedro, possivelmente ele tinha a ótica de Pedro. Não é isso, Bispo G? É bem isso mesmo. Então não ia ter como ter a ótica de outro. Então acho que no mínimo o que Pedro ia contando para ele, ele ia escrevendo. E assim, tem umas características bem assim, que dá para distinguir, né? Quando a gente fala, às vezes, pessoas falam, poxa, usam o marketing na igreja. O marketing já era usado lá. Porque o que é o marketing? É você saber explorar a comunicação e dessa forma você propagar uma ideia ou algo que você queira. Isso é o marketing. E o que acontece? Mateus, ele fala diretamente para os judeus. Então ele não fala do Cristo, sabe o que ele fala? O Messias. Então ele não vai usar de maneira nenhuma, então ele coloca o Messias e coloca também Jesus como rei, que é a ótica dos judeus. Já quando você vê o segundo evangelho, que seria o primeiro, né, que mais recente, era o de Marcos, né? Marcos, como discípulo de Pedro, ele fala de muita ação. E é bem engraçado, né, principalmente no original, no grego. Então tem e Jesus, e isso e aquilo. Então é uma série de ações, uma atrás da outra. Eu já estudei bem isso no idioma grego, então é um livro de ação.
Por quê? Porque é de alguém que conviveu, que viveu e sabia a dinâmica. Já Lucas, como você colocou, é um evangelho que é feito para os gentios. Então aqui quando começa o primeiro livro, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia. Então aqui é o começo de Atos dos Apóstolos. Então Lucas, ele escreve um tratado. E ele escreve numa linguagem mais coerente com os gregos. Ele está fazendo algo escrito por um Teófilo, que era uma pessoa de muita importância. Então a gente percebe uma ótica do gentil. É bem diferente das outras óticas. E por último, João, o discípulo amado, a ótica dele é uma ótica espiritual. Ele apresenta como Cristo, como o Filho de Deus e como o próprio Deus. Então, uma ótica espiritual. Tanto que o melhor evangelho para a pessoa que começa a caminhar com Jesus é o de João. Porque é o mais espiritual, o mais que tem a cerne mais próxima mesmo do que é Jesus o Cristo. E ele era um cara simples, mas um cara que, por ser vazio humanamente, vamos colocar assim na sua simplicidade, era um cara que se abriu muito para ter a porção do Espírito. Perfeito. Não é? Vamos então resumir o que o Bispo G falou? Vamos ver nessa tabela quais são os públicos, né? Então, Mateus, ele vai ter como público a igreja em Jerusalém, essencialmente os judeus, vai falar com os judeus. Marcos vai falar com a igreja em Roma e essencialmente também os gentios. Lucas, a Teófilo e gregos. E João vai falar, alguns estudiosos falam que é a igreja de Éfeso, mas vai falar muito com os cristãos dispersos. Principalmente, Bispo G, porque nascia naquela época, no final do século I, muitas heresias. Perfeito. Né? Nasciam muitas heresias, nasciam doutrinas estranhas, fábulas. Então ele vai se preocupar em trazer essa questão mais espiritual, porque muitas dessas heresias tinham muita influência humana, grega, né? Humanista. Então ele vai se preocupar em trazer uma linha muito mais espiritual de Cristo. E a gente percebe, Dani, também que depois, até pelo fato dele escrever o Apocalipse, porque o misticismo era muito forte naquela região. E esse misticismo começou a trazer um lado de, assim, bem, vamos dizer assim, a respeito do futuro, bem escatológico, mas muito, muito místico. Misturando com os gregos e misturando também um pouco do Oriente Médio, que ali no Oriente Médio o misticismo também estava sendo muito forte, né? Então tinha alguns cultos, né? aos deuses chamado Mazda, que é dual entre o bem e o mal. Então entrava uma confusão muito grande. E você vê que Deus usa ele, que era aquele que tinha maior contato com Jesus, uma busca maior pelo Espírito Santo e até a pouca influência grega, para que ele pudesse trazer o Apocalipse sem aquele misticismo que era a marca, principalmente, da literatura daquela época. Então, ali, né, na época de João, é onde surgem a maioria dos livros que nós chamamos de apócrifos. Então, eram livros fantasiosos, coisas assim, fora de órbita, né? E Deus usa ele para ser alguma coisa mais centrada e mais espiritual. Sendo assim, cada evangelho com um público muito bem definido, aí nós temos as perspectivas de Cristo. Então, Mateus vai tratar Jesus como Messias, o rei dos judeus. Também Marcos vai tratar Jesus como servo de Deus, né? Olha a diferença, né? Aquele que serviu, ação, como o Bispo G falou, né? O servo. Lucas como filho do homem, até porque vai falar, né, com os gregos, vai falar da sua origem, detalhista, né? Como ele veio na condição humana, 100% homem, mas em espírito 100% Deus. E João como filho de Deus, muito mais espiritual, como é colocado por João. Lembrando que Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, Bispo G, que vão registrar puramente a vida de Cristo, preocupados com este registro. Já João não. João vai ser aquele cara mais assim, de uma visão espiritual. Ele vai detalhar alguns milagres, ele escolhe milagres específicos com um objetivo muito claro. Vai dar mais detalhes da crucificação e da ressurreição, porque ele esteve presente aos pés da cruz, não é? Então, é muito interessante como João ele vai ser muito distante, muito diferente em termos de foco
do que Mateus, Marcos e Lucas. Inclusive, Dani, assim, o capítulo 15, 16 e 17, a ótica deles assim, é impressionante, a ótica dele, daquilo que é espiritual. O lado divino de Jesus junto com o lado humano. A descrição que João faz ali, ela é perfeita. Ela consegue, assim, traçar um paralelo daquilo que é o homem, né, que Jesus era 100% homem, e ele também como filho de Deus, como Deus. Mas uma linguagem muito gostosa. Do 15 ao 17 é maravilhoso a gente ler esses 3 capítulos. Vamos ver um trechinho de João, logo no primeiro capítulo, que acho que dá um bom exemplo, né? Assim, dá para a gente ter essa figura de como João se preocupa com a origem espiritual de Jesus. Vamos lá, João capítulo 1. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então ele fala do Verbo. Então ele não vai começar o livro falando, Jesus nasceu de Maria, veio a virtude do Espírito, e aí eles nasceu numa manjedoura, todos aqueles detalhes, não. Ele vai direto ao ponto, ele vai falar só o quê? Ele vai falar da origem espiritual e já do ministério. Não põe genealogia. Nada. Relação com o João, foi ali o batismo, preparou o caminho, é isso, só a questão espiritual, o que importa. Então ele vai muito direto ao ponto, ele fala que o objetivo de Jesus veio para salvar. É isso mesmo. E a humanidade rejeitou. E aí ele foi à cruz, e agora você tem a oportunidade de recebê-lo. O que você vai escolher? Basicamente é isso. Né? Então é muito interessante. Bom, como nós falamos, todos vão contar a história de Jesus. Né? Da sua origem, o seu ministério, o sacrifício, a preparação dos discípulos. Então, através dos mapas, nós vamos resumir essa história. Então, tudo começa com o nascimento. Então, Jesus vai nascer em Belém. Ele vai ter que se refugiar no Egito, porque Herodes vai persegui-lo, certo? Vai atrás dele, vai querer, aliás, vai matar todas as crianças ali na região. Vai ficar refugiado no Egito até Herodes morrer. E ali ele volta e vai passar a infância e adolescência até os 30 anos em Nazaré como um carpinteiro, vai aprender esse ofício com o próprio pai. Então o nascimento de Jesus, ele é contado com muitos detalhes no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Marcos e João vão focar diretamente no ministério. E um outro detalhe, tanto Mateus como Lucas se preocupam em falar sobre a genealogia de Cristo, que por parte de José, ele era descendente de Davi. Então Mateus vai dar esse enfoque, porque ele fala o quê? Que Jesus é o rei dos judeus. Então, se ele é o rei dos judeus, ele é rei, ele precisa ter uma origem real. E Lucas vai falar sobre a origem de Jesus, porque o público-alvo era grego, então o grego era preocupado com a questão da filiação. Nós diríamos assim, né, Bispo Gil, o pedigree de Jesus. É verdade. Então ele é um judeu, mas ele não é um judeu qualquer. E o grego precisava muito da lógica, então ele tinha que ter aquilo como uma lógica se cumprindo. Então a gente percebe que quando se fala de profecias no livro de Lucas, elas são profecias mais que se cumprem no objetivo de mostrar a exatidão. Não é como em Mateus ou mesmo quando em João, que tem um cunho espiritual, né? Por quê? Porque a ótica é uma ótica diferente. Depois dos 30 anos, ele vai iniciar o seu ministério com o batismo. Então ele vai sair da região ali da Galileia no norte, vamos ver aí no mapa. Então essa região onde Jesus se desenvolveu, principalmente em Nazaré, e ele vai agora ao sul na Judéia, por vários motivos. Primeiro porque ali ele vai se batizar, bem próximo à altura de Jericó, ali no Rio Jordão. Então, um trecho do Jordão bem barrento, por sinal. Né? E ele vai ficar 8 meses aí. Aliás, só João narra esse tempo posterior ao batismo, né? Os capítulos 2 a 4. Em que ele vai se encontrar com Nicodemos, enfim. Ele vai depois
passar pela região do Poço de Jacó, quando ele voltar para Galiléia. Então, ele vai ficar aí um tempo, perfeito? Então, aí é o ministério inicial na Judéia, onde ele fica 8 meses. Nós não vemos aí muitos detalhes de milagres. Vamos ver milagres a partir de Caná, quando ele vai para Galiléia. Então vamos ver já esse detalhe no mapa. Ele vai sair agora da Judéia, ali da região de Jerusalém, e ele vai ao norte. Só que na Galiléia ele vai passar muito tempo, Bispo G, praticamente 2/3 do seu ministério. Ele vai ficar 2 anos na Galiléia. Ali ele vai formar os discípulos, tem o famoso Sermão do Monte, vai realizar milagres em muitos lugares, menos em Nazaré, porque Nazaré o rejeitou, e assim por diante. Então, nesse miolo aí, Jesus vai dos seus 30 e poucos até os 32 anos exercer o seu ministério. Betsaida, Corazim, Cafarnaum, que ficavam próximos ali do Mar da Galileia, Tiberíades, Naim, onde a viúva de Naim, né? O filho da viúva de Naim, na verdade, Cesareia de Filipe. Então vai ficar aí nessa região, vai para Gadara também, enfim. Depois, ele vai para a região da Judéia, onde ele vai permanecer apenas 1 mês. Ele vai para a festa dos tabernáculos, que está ali em João no capítulo 7. Então ele vai ficar 1 mesinho ali em Jerusalém, vai participar da festa, vai se revelar em Jerusalém como o Filho de Deus. Então nós já estamos falando aí que é o último ano do ministério de Jesus. Vai para Betânia, vai ficar nessa região, vai ter muito contato com Lázaro, com Marta, com Maria. Daí ele vai sair da Judéia, ele vai para uma região chamada Pérea. A Pérea é a região ocidental do Jordão na época do Império Romano. Então, no Antigo Testamento é a região de Amon, de Moabe. Então ele vai ficar 4 meses nessa região, realizando milagres, pregando e assim por diante. Daí chega a última semana. A última semana ele vai sair da Pérea e ele vai voltar para Jerusalém. E ele vai entrar triunfalmente, assim por diante. Então, esse é o mapa de Jerusalém na época de Jesus, aliás, na última semana de Jesus. Então, são os capítulos finais dos evangelhos. Então, nós vamos ver agora, ele vai sair do Monte das Oliveiras e ele vai entrar triunfalmente em Jerusalém. Ele vai entrar na cidade e ele vai participar da Páscoa. Então, o cenáculo é preparado pelos discípulos para eles comemorarem a Páscoa como de costume, e era um lugar bem perto da casa de Caifás. Após eles comemorarem a Páscoa, a gente sabe tudo o que vai acontecer, o traidor é denunciado e tudo, Jesus volta em direção ao Monte das Oliveiras para o Getsemane, o jardim onde ele já costumava orar. E ali nós sabemos, ele vai orar, afasta de mim esse cálice, Senhor, vai sofrer muito. Mas ele é traído e é levado preso do Getsemane de volta para dentro de Jerusalém, aonde ele vai ser julgado no palácio de Herodes, na casa de Caifás, de Anás, enfim. Aí ele vai passar por todo aquele julgamento, depois ele vai ser apresentado pelo povo, ao povo, aliás, e aí vão crucificá-lo. Ele vai sofrer, vai apanhar, enfim, a gente sabe toda a história, coroa de espinhos, publicamente envergonhado, e aí ele vai tomar a cruz, e ele vai sair da região ali da Porta das Ovelhas, em direção ao Gólgota, pela famosa Via Dolorosa. Ele não carrega a cruz todo o caminho, né? Mas ele vai com a cruz. E ele chega no Gólgota, o tal do Monte Caveira, aonde ele é crucificado, e próximo dali ele também vai ser sepultado, a sepultura de José de Arimateia. Perfeito? Então essa foi a última semana de Jesus, mas fique tranquilo, nós vamos dar muitos detalhes ainda nas próximas aulas, tá certo? E a ascensão de Jesus, depois de que ressuscitou, se apresentou
a todos os apóstolos, todos que participavam do ministério, a gente sabe, vamos estudar muitos detalhes disso, ele vai subir aos céus. E aí apenas Marcos e Lucas, principalmente Lucas, que dão o detalhe de como isso aconteceu. Então fique ligado nas próximas aulas, que nós vamos agora falar sobre os evangelhos, sobre o Novo Testamento. Antes de nós revisarmos a aula de hoje, quero dar a dica Gospel Bay, que é a Bíblia Apostólica, anotada pelo servo de Deus, apóstolo Estevan Hernandes. Edição comemorativa dos 40 anos do Ministério Apostólico no Brasil. Tem um encarte muito legal com a história do mover apostólico. Ainda tem 40 estudos, 40 ministrações de oferta, 40 perfis de personagem para ajudar a você entender mais o texto, mais de 5.000 notas de referência históricas, geográficas, com revelações, mapas, tabelas históricas, enfim. Tudo para que você entenda a palavra de Deus. Tanto você que acabou de se converter, como você que já é estudioso da palavra há muito tempo. Adquira esta Bíblia com um pagamento facilitado. Olha, um preço muito bacana no nosso site gospelbay.com.br ou pelo Televendas 3500-1222. Você vai receber com toda a comodidade e segurança na tua casa. O Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. Chegamos agora ao momento da revisão. Na aula de hoje estudamos a diferença entre os 4 evangelhos, os livros que contam essencialmente a vida de Jesus Cristo e seu ministério. Vimos então que Mateus, o discípulo que foi cobrador de impostos, escreveu para os judeus afirmando que Jesus era o rei e Messias. Marcos, discípulo de Pedro, escreveu para os romanos, dizendo que Jesus era servo de Deus e da humanidade. Lucas, o médico companheiro de Paulo, escreveu para os gregos, afirmando que Jesus era filho do homem e perfeito Salvador. João, o discípulo amado, escreveu para a geração de cristãos que esfriavam na fé, tratando Jesus como verdadeiro Filho de Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.